Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como você já deve saber, na semana passada, mais uma vez, o ex-presidiário que ocupa a presidência da República colocou o Brasil contra Israel. Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o presidente vai apoiar a decisão da África do Sul de denunciar Israel por crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça. Hoje, a África do Sul possui um governo de esquerda e alinhado com as principais ditaduras do mundo. Não é por menos que é integrante dos BRICS. Em 7 de outubro, no dia dos atentados, quando os terroristas do Hamas invadiram Israel e dizimaram a sangue frio mais de 1.500 civis, o presidente sul-africano não repudiou os atos e ainda fez questão de ligar para os líderes do Hamas. Na denúncia protocolada na Corte de Haia, que foi apoiada por Lula, não há nenhuma condenação ao Hamas, que explicitamente defende o extermínio de judeus e que promoveu um dos atentados terroristas em massa mais brutais da história, com execuções sumárias, torturas, sequestros e até decapitação de bebês. אנחנו נלחמים במחבלים ואנחנו נלחמים בשקרים. היום שוב ראינו עולם הפוך. מדינת ישראל מואשמת ברצח עם בשעה שהיא נלחמת ברצח עם. ישראל נלחמת נגד מחבלים רצחניים שביצעו פשעים איומים נגד האנושות. הם טבחו, הם אנסו, הם שרפו, הם ביטרו, הם ערפו. ילדים, נשים, קשישים, צעירים, צעירות. ארגון טרור שביצע את הפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה, ועכשיו יש מי שבא להגן עליו בשם השואה. איזה חוצפה. עולם הפוך. ודווקא צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, שעושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים, הוא מואשם על ידי נציגי המפלצות ברצח עם. הצביעות של דרום אפריקה זועקת לשמיים. איפה הייתה דרום אפריקה? כשמיליוני בני אדם נרצחו ונעקרו מבתיהם בסוריה ובתימן, ועל ידי מי? על ידי השותפים של החמאס. עולם הפוך. איפה הייתם? אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמשיך להילחם במחבלים, אנחנו נמשיך להדוף את השקרים, אנחנו נמשיך לשמור על זכותנו הצודקת להגן על עצמנו ולהבטיח את עתידנו עד לניצחון המוחלט. Toda nação tem o direito de revidar um ataque. E Israel mais ainda por uma questão de sobrevivência. Como a gente sabe, o objetivo declarado do Hamas não é o de criar um Estado palestino, mas sim eliminar Israel do mapa. Sendo assim, o Estado judeu não só tem o direito de contra-atacar, como tem o dever para garantir sua existência e defender sua população de futuras ações covardes, como a de 7 de outubro. Ações essas que inclusive já estão previstas por lideranças do Hamas. إسرائيل دولة لا مقام لها على أرضنا. إحنا الدولة لابد أن نزيلها. لأنه بالفعل هي تعتبر كارثة أمنية وعسكرية وسياسية للأمة العربية والإسلامية. يجب أن تنتهي. لذلك احنا لا نخجل من نقول ذلك بكل قوة. إنه إسرائيل لازم نأدبها وحنأدبها مرة ثانية وثالثة. ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة. لا، حتكون ثانية وثالثة ورابعة. لأنه احنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل نعم. ونحارب. لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين. معلش بدي أقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء. كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال إسرائيل؟ طبعا. وجود إسرائيل غير منطقي. لذلك ما حدا يلومنا. احنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر، في 10 أكتوبر، في مليون أكتوبر. احنا اللي بنعمل مبرر. It is justified. Ou seja, se colocar contra Israel é o mesmo que se colocar a favor do Hamas. Temos que ter em mente que o PT é um partido de extrema esquerda, de base revolucionária, que enxerga os seres humanos como meros instrumentos para os seus objetivos. E tudo é lícito em nome desses objetivos, seja mentir, matar, roubar ou mesmo apoiar terroristas. O que precisa ficar claro para todo mundo, e eu não canso de repetir, é que os valores morais judaicos cristãos, a cultura e a religião da nossa civilização ocidental são os maiores obstáculos para todo e qualquer movimento revolucionário que queira reorganizar o mundo. E é por isso que tanto fundamentalistas islâmicos quanto os comunistas querem destruí-la. E um se valerá do outro sempre que esse for o objetivo.
Israel é um verdadeiro oásis de civilização ocidental bem no meio do Oriente Médio. Fato que é inaceitável, tanto para comunistas como para fundamentalistas islâmicos. If you're a Christian in the Middle East, there's only one place where you're safe. There's only one place where the Christian community is growing, thriving, prospering. That's in the state of Israel. Because everywhere else, if you're a Christian, you have to be very careful, or you have to leave. Not in Israel. You are our brothers and our sisters, and we protect the rights of Christians as we protect the rights of all religions. Quando o PT levanta a bandeira do feminismo e da causa LGBT, por exemplo, não está visando os direitos desses dois grupos, mas está apenas os utilizando como massa de manobra, visto que é importante criar divisão na sociedade. É importante para a causa colocar mulheres contra homens, gays contra héteros, negros contra brancos. Bom, quando os comunistas entenderam que o marxismo, com sua revolução do proletariado, havia falhado, alguns pensadores reuniram-se em torno do objetivo de encontrar uma nova classe social para ser manipulada. Os proletários não poderiam ser mais, pois na década de 50, graças à Revolução Industrial, estes estavam confortavelmente instalados em suas salas, assistindo suas televisões e tomando suas cervejas geladas. Sobravam então as chamadas minorias, os excluídos e todo tipo de ressentidos da sociedade. E se ainda assim não fosse suficiente, a estratégia seria de ressuscitar antigas reivindicações sociais que já haviam sido superadas, como por exemplo, a luta das mulheres por direitos iguais. Você acha mesmo que o Lula se importa com os negros, com gays, ou se a mulher ganha mais ou menos que o homem? Você acha que o Boulos liga para indígena ou para morador de rua? O PT, o PSOL, esses partidos não defendem as supostas minorias como um fim em si mesmo, mas como um meio para atingir seus objetivos revolucionários. O que importa, na verdade, não são os gays, não são as mulheres, mas sim a revolução. E se a nossa civilização ocidental, com seus valores morais judaicos cristãos, com a sua cultura e religião, é um obstáculo para a revolução, por que não apoiar grupos de fundamentalistas islâmicos que querem dizimar a civilização ocidental? É por isso que para estes canalhas faz todo sentido defender os direitos das mulheres e dos homossexuais, enquanto apoiam terroristas que apedrejam mulheres e decapitam homossexuais. Mas enfim, temos que ter em mente que a nossa herança judaico-cristã vai muito além de seus aspectos religiosos, mas é o que garante nossa existência com um mínimo de civilidade. Hoje existe uma guerra declarada contra essa herança. Ela não acontece apenas no ambiente cultural e geopolítico, mas também no mundo espiritual. E é isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes já deixa aí seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, preste atenção nessa manchete. Abre aspas. Menos de 20% dos brasileiros acreditam que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Número destoa da narrativa do governo petista e do STF. Fecha aspas. A Globo ficou as 2 últimas semanas no Jornal Nacional falando da tal tentativa de golpe do 8 de janeiro. E fez até um documentário sobre isso. O governo e a grande mídia em geral passaram o ano de 2023 inteiro tentando empurrar goela abaixo essa mesma narrativa do golpe. E ainda assim, menos de 20% dos brasileiros ficaram convencidos. E isso só acontece porque não estamos mais nos anos 80, 90, quando o Jornal Nacional delineava a realidade do brasileiro. Hoje, através das redes sociais, o brasileiro tem acesso a inúmeros pontos de vista diferentes. E assim, faz sua própria leitura dos fatos. Só que para os donos do poder, essa dinâmica é extremamente perigosa. Justamente porque eles não podem controlá-la.
A regulamentação das redes sociais é urgente para que eles voltem a ter a hegemonia da informação. Do contrário, nunca mais conseguirão emplacar suas narrativas. É por isso a importância de você continuar apoiando as mídias alternativas e o jornalismo independente enquanto ainda existe um resquício de liberdade de expressão. Como você já deve saber, por conta de toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais e para impedir que Bolsonaro fosse reeleito, este canal foi desmonetizado em setembro de 2022. É por isso que aqui os vídeos não são interrompidos por propagandas. Ou seja, há exatos 1 ano e 4 meses eu não ganho nenhum centavo para fazer conteúdo aqui. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de 2 maneiras: contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix, tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só .com, não tem BR. Nunca se esqueça que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pelo Jornal Nacional. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Pessoal, até o dia 30 deste mês, a minha biblioteca está em saldão. Todos os livros estão com até 50% de desconto. Sendo assim, eu queria aproveitar e indicar O Filho do Hamas. Se você quer entender de verdade os bastidores do conflito Israel-Palestina, você precisa ler este livro. É a história real de Mossab Hassan Youssef, filho de um dos fundadores do Hamas, que estava sendo preparado para ser um dos líderes da organização, até que ele foi preso pelas forças de defesa de Israel. A partir daí, começou uma saga fascinante de descobertas que o leva a mudar de lado. De terrorista, ele se torna espião do Shin Bet, serviço secreto de Israel, e de quebra, ainda se converte ao cristianismo. Eu li esse livro logo que foi lançado em 2010. Eu lembro que peguei para ler aí de manhã em um sábado e não parei nem para comer. Tenho certeza que vai acontecer o mesmo com você. Afinal, a história é eletrizante, cheia de ação, suspense e aventura, além de fazer você entender o que de fato acontece naquela região, tanto pela perspectiva política como também espiritual. Livraço! Terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br e adquira o seu. Lembrando que comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando a manter esse canal em plena atividade. Recado dado, então vamos lá. Você com certeza deve conhecer esse mandamento bíblico: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Na minha infância e adolescência, quando eu escutava esse mandamento de Deus, eu entendia que nele se encontrava uma dinâmica meritória sobrenatural. Acreditava que se eu fosse um bom filho para os meus pais, Deus retribuiria minha conduta, me concedendo aí uma vida mais longa e saudável. Afinal, a palavra é clara: honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Por outro lado, eu também acreditava que se eu fosse um mau filho para os meus pais, se os desrespeitasse e não os honrasse, Deus me puniria com uma vida mais curta. Às vezes, quando se é criança, ver Deus como alguém que nos amaldiçoa quando agimos mal e nos abençoa quando agimos bem, nos ajuda a fazer a coisa certa. Mas é fato que Deus não é assim. O medo não pode ser o dispositivo que nos torna uma pessoa melhor. Os sublimes mandamentos divinos não seguem essa lógica dos méritos e deméritos. Isso é coisa das religiões pagãs, onde as dádivas concedidas pelos deuses eram condicionadas ao que as pessoas faziam para agradá-los. Ter uma atitude correta visando um benefício em troca não pode, diante de Deus, ser considerada
uma atitude genuinamente valorosa. E Deus é aquele que perscruta o nosso interior e conhece todas as nossas intenções mais íntimas. Deus deseja que honrar pai e mãe seja um fim em si mesmo e não um meio para se conquistar um objetivo, como nesse caso, uma vida mais longa. Você só pode honrar de verdade seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido ou quem quer que seja, caso você os ame. E o amor não espera nada em troca, não visa objetivo. Amar sempre é um fim e nunca um meio para algo. Deus morreu por mim e por você por amor. Ele não abandonou sua glória, se fez carne e se entregou em sacrifício para obter algo de nossa parte. Até porque não tem nada que possamos dar a Ele. Mas quando entendo o que Deus fez por mim sem que eu merecesse, esse entendimento me constrange a ser uma pessoa melhor. E o constrangimento é um dispositivo muito mais eficaz que o medo. O ser humano só é capaz de exprimir suas maiores virtudes quando aprende a fazer o que é certo sem esperar por qualquer recompensa. Se o meu objetivo é ter uma vida mais longa, vários fatores podem contribuir mais para isso do que honrar os meus pais. Talvez uma alimentação saudável, praticar esportes regularmente, ser mais prudente no dia a dia, enfim. Honrar pai e mãe no sentido literal deveria ser um dever de qualquer cristão, aliás, de qualquer ser humano, independente da sua crença religiosa. Mas no caso, esse honrar pai e mãe do livro do Êxodo na Bíblia é o 5º mandamento de Deus, ou o 4º, segundo a tradição católica. E os 10 mandamentos foram dados por Deus ao povo hebreu logo que saíram da escravidão do Egito, antes de partirem para a Terra Prometida, onde se estabeleceriam como uma civilização livre. Os hebreus estavam prestes a entrar em um território de pessoas que não conheciam esse Deus e não entendiam o valor da vida. As pessoas que ali habitavam matavam por qualquer coisa. Ali era um lugar onde pais sacrificavam os próprios filhos para aplacar a ira de deuses. Era um lugar onde a promiscuidade era divinizada. E os homens faziam sexo com animais, com crianças, se atracavam em relações incestuosas. Um lugar em que as pessoas eram desumanizadas. Viviam como animais desembestados, cavando a própria desgraça. E o 5º mandamento, honrar pai e mãe, visava justamente proteger e sustentar as gerações futuras de todas essas más influências que poderiam contaminar o povo hebreu, os descaracterizando como o povo escolhido, como o povo de onde viria a salvação de toda a humanidade. Os hebreus sabiam que sua posteridade dependia da preservação dos mandamentos de Deus que foram legados pelos seus patriarcas. Ou seja, eles entenderam que honrar pai e mãe significava honrar os valores, as crenças e os costumes dos seus antepassados que eram transmitidos de pais para filhos, pois só assim estariam protegidos, pois só assim seus dias se prolongariam naquela terra tão hostil. Essa dinâmica aponta para um dos fundamentos principais do pensamento conservador, que é justamente o de preservar o que nos foi legado através da tradição. E esse mandamento se encaixa perfeitamente para os dias de hoje, independente da fé que você professa, ou mesmo que não tenha nenhuma. Afinal, não é novidade para ninguém que existe uma tendência no mundo contemporâneo de desconstrução dos valores judaicos cristãos, de desconstrução dos valores legados pelos nossos pais em nome de uma sociedade supostamente melhor, mais igualitária e inclusiva. A diferença primordial entre um revolucionário e um conservador é que o revolucionário olha para o futuro e idealiza um modelo de sociedade perfeita, onde todos são iguais e vivem na mais plena harmonia. E assim, sua conduta no presente vai sempre visar esse mundo idealizado do futuro. Só que esse futuro supostamente melhor é apenas uma hipótese concebida por seres humanos falhos como eu e você. Por outro lado, o conservador é desprovido de uma visão de como o mundo deveria ser. Ele apenas aceita o que o mundo é. E ao invés de olhar para um futuro hipotético, olha para a vastidão do nosso passado
buscando aprender com os erros e acertos daqueles que nos antecederam, para assim encontrar as premissas que foram mais eficazes em manter o nosso convívio com dignidade, harmonia e liberdade, visto que somos seres cheios de pulsões malignas e egoístas, habitando em um mundo naturalmente hostil. E foi a junção da moral judaico-cristã, da filosofia grega e do direito romano que nos garantiu isso. Foi a moral judaico-cristã, a influência da filosofia grega e do direito romano, que tornou possível a civilização ocidental ser uma civilização de fato. É nessa tríplice que encontramos todos os critérios que garantem nossa proteção, nossa liberdade, nossa independência e posteridade nesta terra. Mas o atual establishment político e cultural promove um novo conjunto de valores que visa justamente demolir essa tríplice. Tentam nos enfiar goela abaixo o relativismo moral, o igualitarismo a qualquer custo, a agenda identitária, o multiculturalismo, a ideologia de gênero, a desconstrução da família tradicional, o assassinato de bebês nos ventres maternos como símbolo de empoderamento feminino, a libertinagem sexual, a educação socioconstrutivista em escolas, fazendo com que crianças codifiquem o mundo através da luta de classes. Enfim, todas essas pautas da agenda progressista foram concebidas por engenheiros sociais que visam desmantelar nossa estrutura civilizacional para estabelecer uma nova ordem global, onde uma pequena elite possa controlar uma massa de seres completamente desumanizados. Afinal, não tem como estabelecer um regime totalitário em uma sociedade que está arraigada na moral judaico-cristã e influenciada pela filosofia grega e pelo direito romano. É por isso que devemos, assim como os hebreus do Velho Testamento, honrar nossos pais e mães se quisermos que os dias da nossa civilização se prolonguem nessa terra. Temos que ter sempre em mente que foram os valores relegados pelos nossos ancestrais, e não esses que querem nos empurrar hoje em dia, que nos fizeram chegar até aqui em segurança. Bom, se você gostou do assunto que abordei nesse vídeo e quer entender mais sobre o pensamento conservador e seus desdobramentos, eu recomendo a leitura do meu livro, Breve Manual do Cristão Conservador. Neste momento em que nossa civilização ocidental está passando por esse processo de transição e de ruptura com sua base fundadora, é fundamental entendermos o conjunto de ideias e valores que devemos defender com unhas e dentes, assim como entender o conjunto de ideias e valores que devemos combater. E foi justamente com esse desejo no coração que eu escrevi esse livro. Aproveite que até o dia 30 minha biblioteca está com um saldão e adquira o Breve Manual do Cristão Conservador, que de R$ 64,00 você vai pagar apenas R$ 32,00. E o Filho do Hamas, de 60 por R$ 55,00. Acesse bibliotecadoluiz.com.br. E por hoje é isso aí. Se você acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, no Telegram e no Rumble, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!